Voltando aqui do intervalo, gente, retificando aqui uma coisa que eu acabei de falar, o pessoal muito atento me corrigiu, a questão do prazo em dobro para os advogados dativos. STF, STJ, até pesquisamos aqui juntos, pacífico no sentido de que não se aplica. Deve ter dado muita polêmica e tal, mas o que eu falei não se aplica. É prazo comum. Advogado dativo, nomeado, exercendo às vezes da defensoria por meio do convênio, não tem a prerrogativa do prazo em dobro. Beleza? Valeu. Dia de começo do prazo. Termo inicial. Artigo 231. Depende de cada tipo de forma, de como é feito a citação ou a intimação. Comunicação. Então o artigo vai lá e fala, elenca 8 hipóteses, né? Que é legal saber e pode cair na prova, mas até mais para a questão prática, mas como a gente vai ver, algumas questões também trazem essa questão, até nas provas de segunda fase bastante, mas até na primeira fase, essa é uma questão de primeira fase, tinha que saber o conteúdo desse artigo, por exemplo. E outros, né? Então, ó, se a citação ou a intimação for pelo correio, conta quando? Quando começa a correr o prazo? Na juntada dos autos. Juntada dos autos do quê? Do AR. Citação ou intimação por oficial de justiça. Juntada também. Do quê? Do mandado cumprido. Citação por ato do escrivão. Aquela que o cidadão vai lá no balcão e o escrivão ou o chefe de sessão cita ou intima a pessoa ali. Do ato mesmo, da ocorrência do ato. Citação ou intimação por edital. Do dia útil seguinte ao fim do prazo assinalado. Citação ou intimação eletrônica. Aquela lá que a gente falou. Do dia seguinte à consulta do teor. Ou o dia seguinte ao expirar fim do prazo de não consulta, dos 10 dias. Citação em cumprimento de carta. Data da juntada do comunicado que trata o artigo 232. Ou não havendo, juntado da carta aos autos de origem devidamente cumprida. O 232 fala de uma comunicação que pode ser feita quando a carta ainda está lá no juízo deprecado, por exemplo, e faz uma comunicação da citação. Intimação pelo diário de justiça, aquela mais comum aí para os advogados, da data da publicação mesmo. E por fim, intimação por retirada de autos. Tem publicação para ser lançadas, retirou os autos, data da carga, é o dia que você faz a carga, certo? Toma cuidado aí quando for fazer carga, se tiver prazo em aberto. Quando houver mais de um réu, nas situações aí, por exemplo, lá do AR, do mandado e tal, da última juntada. Certo? Bom, acho que agora a gente pode fazer essa questão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar a questão aqui para vocês. Eu deixei anotado as informações importantes que tem na questão. Aí a gente vai dar um pause, acho que uns 10 minutos. Não precisa de mais, não tem muito o que ver. E aí a gente volta e vê como é que desenvolveu e resolve junto. Beleza? Então, ó, João procura Defensoria Pública de Santa Catarina 2017. Acho que ainda nem foi a prova oral ainda desse concurso. Tá para ser ou tá sendo, não sei. João procura a Defensoria Pública com a finalidade de deduzir uma pretensão de danos materiais e morais em face de uma empresa administradora de cartão de crédito e um banco, em razão de cobranças indevidas. O defensor ajuiza, por meio eletrônico, petição inicial que segue procedimento comum. A empresa de cartões foi citada, sendo a carta com aviso de recebimento juntada aos autos no dia 23.
citada a R dia 23, que era uma segunda-feira. Certo? O banco, por seu turno, foi citado e houve juntada do comprovante postal no dia 2. Do 2, uma quinta. No dia 1º de março, uma quarta-feira, a empresa administradora de cartão protocolou uma petição dizendo não ter interesse na audiência de conciliação. Mas isso da defensoria. No dia 12 de maio, foi realizada, uma sexta-feira, foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, que contou com a participação do autor e do banco, ausente a administradora de cartões, sendo ao final infrutífera a tentativa de composição. Os demandados contavam com advogados de escritórios distintos. Considerando a situação hipotética de que não havia feriado local ou nacional, é correto dizer que o último dia do prazo para a resposta, contestação, da administradora de cartões foi. Tá. Tempo valendo. Certo? Ó, eu aqui, a gente separou. Então, apareceu a questão assim, como que tem que fazer? Destaca o texto, isso em prova escrita e em prova teste. O texto vai querer jogar para vocês um monte de coisa. A ideia dele é te confundir e tal. Jogou um monte de informação. Só tem uma data que é o termo inicial. E é elas que vocês têm que procurar. E é ela que vocês têm que procurar. Prestando atenção nos detalhes. Então vai separando informações importantes para, com os conhecimentos que você tiver, buscar ali o que é onde vai estar o termo inicial. Porque todo mundo sabe que é a primeira informação 15 dias úteis. Certo? E por isso é importante aqui os dias da semana, que tem aqui do lado da data. Beleza? Então vamos lá. 2 réus com advogados de escritórios diferentes. Conta prazo em dobro? Não. Por quê? Processo eletrônico. Fechou. Não tem feriado. Não tem feriado. A questão fala que não tem feriado. Não precisa se preocupar com isso. Beleza? Ó, a administradora de cartão foi citada, o AR juntou. Ah, é dessa aqui do AR juntou? Foi a primeira juntada. Sim. Não seria. Por quê? Porque a gente falou que é quando tem mais de 2 réus, é da segunda juntada de todos. 2 do 2. Não, isso não interfere. Vai ser da segunda juntada. Da juntada dos últimos. Se tivesse 10 réus, é da juntada da última citação. Beleza? Seria essa aqui, né, então? Mas não é o caso. Porque vocês estavam no caminho aí. Tem um artigo aqui que eu não falei para vocês de propósito, não ia ficar muito fácil. Exatamente. Artigo 335. Contestação. Fala sobre a contestação. Exatamente. Tem 3 regrinhas lá que fala quando começa. Porque o CPC, gente, isso não tinha no CPC antigo. O CPC antigo, independente de audiência de conciliação e tal, no procedimento ordinário lá, ele corria o prazo de contestação. Agora, a ideia é que você vá para a audiência de conciliação sem ter que fazer contestação, sem ter que pensar em se defender. Você vai para tentar conciliar mesmo. Entendeu? A ideia do código é conciliar mesmo, não é vou fazer defesa e chegar na audiência de conciliação e apresentar a defesa. Não, calma. Você não vai precisar fazer isso. Se o juiz designa a data da audiência de conciliação, que é a regra do CPC, previamente, tem uns aí que já estão pulando, falando que não está adiantando nada e já vai direto, mas se for seguir o rito, vai para a audiência de conciliação. E tem aqui uma regrinha, 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias úteis, cujo termo inicial será a data... Primeira opção, da data da audiência de conciliação ou de mediação ou da última sessão de conciliação,
quando a parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. 2. Do protocolo do pedido de cancelamento de audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu quando ocorrer a hipótese do 334, parágrafo 4º, inciso 1, que é, parágrafo 4º, inciso 1, ambas as partes manifestarem desinteresse pela composição. 3. Prevista no 231, de acordo com o modo de feita da citação nos demais casos. Aí é a regra geral lá que a gente acabou de falar. O 231 é o que eu acabei de falar anteriormente para vocês. Encaixa em alguma das primeiras hipóteses, da 1 ou do 2? Não? Certeza, gente? Não. A 2, encaixa na 2? Não é ambas as partes que tem que apresentar? Essa é a 2. Ambas as partes apresentaram desinteresse? Não. E a 1? Vamos ler a 1 de novo? Da audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, uma das partes não compareceu. Ou também não houver autocomposição. Ou seja, qual que é o termo inicial aqui? 12 do 5. Não, na segunda. 12 do 5. Aqui é o primeiro, aqui que tá. Mas que dia que começa? Começa de segunda-feira. Então a gente é simples aqui, ó. 15, contando aí, vai dar 2 de junho, que é dia útil. Mas foi isso que eu falei. Mas estava próximo. Vocês estavam chegando lá, mas 2 de junho ninguém falou. Mas estava próximo. Mas, gente, vocês viram? Olha só, eu achei legal a questão, primeiro, para treinar esse negócio da contagem, para trazer essa questão nova aí do 335, para observar de novo a questão do processo eletrônico, a questão da juntada do AR, e se atentar a nesse tipo de solução de questão. Prestar atenção. Jogou um monte de informação, só uma era importante. Assim, só uma era determinante. Todas eram importantes, mas as questões, se vocês pegarem segunda fase e tal, sempre fazem isso. Não se deixa levar e tal, começa a prestar atenção. Todas as datas que vocês falaram, tinham as alternativas. Porque ele não vai colocar uma data bizarra lá. Ele vai pegar aqui, da onde vocês vão pensar também, e vai contar 15. Ele vai nos induzir a isso. Sim. A primeira lá, todo mundo acha 22, 22, 22 era a alternativa A. Essa era a D, por exemplo, D de dado. Então, vocês estavam no caminho, faltou dar uma procuradinha no código, pensar, ó, aí que tá. Vocês não vão ter acesso ao código na primeira fase, mas raciocínio. A gente está contando prazo para quê? Contestação. O que eu tenho que procurar no código? Contestação. Faltou isso, faltou procurar contestação no código, vocês iam achar. Vocês falaram, vai na audiência de conciliação. Tem lá uma partezinha no começo, mas lá não fala disso. O raciocínio estava ótimo, mas lá não fala disso. Aonde eu vou agora? Porque, assim como falaram aqui, você está fazendo a questão, na hora que você abre, parece desesperador, né? Trocentos mil artigos e tal. Ai, cadê? Calma, o código não à toa é dividido geograficamente, lá, topograficamente. Tem capítulos, tem divisões lá. Então você vai procurar, vai no índice emissivo. Vai baixar. E aí, como ninguém acertou, então, chocolate continua pra mim. Mas estava próximo, então não Foi quase. A gente ficou na dúvida no caso de ser só um réu. Não ia mudar nada. Que no segundo fala que não tem interesse, né? E se o autor tiver interesse... Se fosse só um réu, e esse réu fosse administradora de cartão, seria da petição. Se fosse só um réu e fosse o banco, não ia mudar nada, porque seria da audiência em que não houve autocomposição. Depende do qual réu seria. Certo? Vamos fazer mais uma questãozinha, só para afirmar mais aqui um prazo aqui uma questão de prazos. Essa eu acho que vai ficar mais fácil. Mas tem uma questãozinha que eu vou até indicar um artigo para vocês aí, um artigo
doutrinária. Defensoria Pública do Paraná 2017 também. Sobre os prazos no Código de Processo Civil, é correto afirmar: A. O cumprimento definitivo de sentença, no caso de condenação em quantia certa, far-se-á mediante requerimento do exequente, sendo o executado intimado a pagar o débito em 15 dias úteis. Ponto. Vamos pensar nisso aqui. Artigo 523, combinado com o artigo 219. O prazo é de 15 dias. Todo mundo sabe. A questão aqui é de 15 dias úteis ou não? Cumprimento de sentença. Início do cumprimento de sentença, para não pagar a multa lá do cumprimento de sentença, dos 10%. É corrido. São. Que a matéria 523 e outros. 219. Divergência doutrinária, não tem posicionamento jurisprudencial ainda. Tem um artigo bacana do Luiz Delore, um processualista muito bom, naquele site, o J. Coloca Delore J, prazo dias úteis, cumprimento de sentença. Vai achar, vai ser o primeiro link. O que acontece? O CPC fala que os prazos em dias úteis são os prazos processuais. Somente os prazos processuais. E aí, como se distinguiria prazos processuais de prazos não processuais? Não sei. Por exemplo, aquele prazo lá da rescisória é pacífico na doutrina, que é um prazo decadencial. E aí, a contagem dele vai para o dia útil? Não. O vencimento tem que ser antecipado. Não vence no dia útil também. Não conta como prazo processual. Corrido. Dos 2 anos. Aqui, a Defensoria Pública do Paraná considerou que aqui não é prazo processual. Estaria errado essa alternativa, porque não seria dias úteis. Complicado isso aqui, viu? Questão que era até para anular. Super difícil, debate doutrinário. Complicadíssimo se aparecer uma dessa e tal, mas não sei nem o que falar para vocês, assim, o que fazer. O que eu faria? Desculpa, tem sim o que falar. Igual a gente fez ontem. O que você faz nessa hora? Calma, segura. Vamos ler as próximas. Às vezes tem uma que é certeza absoluta. E aí você marca a certeza absoluta e a que não tem meio certo. Calma. Por exemplo, alternativa B. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, desde que escritórios distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, tratando-se de autos físicos. Tem como ser errado isso? Não. Artigo 229, caput, combinado com o parágrafo 2º lá, que é o do processo eletrônico, que não aplica. Matou. Prova também tem isso. Tem muita questão que eles não anulam, que tem debate doutrinário, às vezes tem até jurisprudencial, às vezes o examinador adota uma posição que não é majoritária. Você tem que ter essa perspicácia. Sempre lê todas e sempre procura a mais correta de todas. Porque pode ser que você encontre uma que... Putz. Por isso que também é bom estar ligado em algumas questões, debates doutrinários e jurisprudenciais e tal. Não é muito apegada para quem está em primeira fase de concurso, mas alguma coisa ali tem que estar ligado, nas notícias, lendo artigos. Quando cansou de ler lei seca, vai para os artigos, vai para o Jota, vai para o Conjur, vai para o Migalhas, vai para o Zero Direito. Vai ler o que está pipocando. Site da instituição, site da defensoria, vai lendo o que estão publicando, o que estão falando. Teses da defensoria, teses que estão soltando. Vai ter o Encontro Nacional de Teses agora, tese da Nacional, do Encontro Nacional. Enfim. Beleza? Alternativa C. Então a B era a correta. A C. O prazo para a resposta em caso de citação por edital inicia-se quando fim da dilação assinada pelo juiz, ainda que em dia não útil.
A gente sabe que está errado porque a B está certa, mas o que está errado? Dia não útil, tem que ser dia útil. Artigo 231. Agora, a D de dado. Considera-se dia de começo do prazo o dia subsequente à data em que efetivamente o oficial de justiça realizou a citação por hora certa. Quando é a citação por oficial de justiça? Qual que é o dia que considera-se juntada do mandado? E o prazo para cada um dos executados embargar, quando houver mais de um, conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação, ainda que cônjuges ou companheiros. Mudança do CPC. Artigo 915, parágrafo 1º. Quando na execução houver mais de um, conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. De cada um. Juntou um, não é igual na contestação, que é da última juntada. Eu estou falando de execução, embargos de execução. Citou para execução. Você abre e começa a correr o prazo de 15 dias úteis para os embargos de execução. É da juntada individual. Então, somos dois executados. O meu é da minha juntada. Ele demorou mais 6 meses para ser citado. O meu prazo começou a correr da minha juntada. Isso, separadamente. Tinha uma jurisprudência que falava que quando era cônjuge ou companheiro, esse prazo não era separado, era um prazo comum. É o 915 agora. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação, salvo no caso de cônjuges ou companheiros, que será contado a partir da juntada do último. Isso era a jurisprudência. Acolheu, né? Jurisprudência. No caso de cônjuge ou companheiro, aplica a regra geral lá da contestação, da juntada do último. Cai pra caramba essa pegadinha. Porque você vai lembrar do 915, parágrafo 1º. Você vai lembrar da contagem geral, juntada do último e tal. Ele não vai falar, vai falar da juntada, não vai falar do caso do cônjuge ou companheiro. E conta a partir de cada um. De cada um citado, juntado. Se não for cônjuge ou companheiro, cada um tem um prazo individual. Juntou a minha, começa o meu. Juntou a sua, começa a sua. Cônjuge ou companheiro, tem que juntar tudo igual lá na contestação. Bacaninha. Ó, vocês viram como é interessante também, né? A gente vai sempre fazendo essas voltas. Estamos aqui na atos processuais 200 e pouco. Já fomos no 300, já fomos no 900 agora. Tem que começar a olhar, a partir do estudo, não olhar de frente também, começar a tentar isso em todas as matérias, olhar de cima, ver o direito, ver a matéria ali de cima, para ter uma visão mais global. Facilita também para resolver as questões. Começa a entender. Isso é com o tempo de estudo, é com a absorção da matéria, mas tenta fazer esse exercício também. O direito como um todo. Lembra que a gente falou da constitucionalização do direito? Tudo à luz da Constituição, você pensa num blocão só. É isso aqui também. Citação. Lembra que a gente falou no começo? Um dos poucos atos continuam com formalidade, atos solenes e formais no processo, que em regra vai aplicar a instrumentalidade. A citação é o exemplo clássico desse ato formal que não se permite aí uma flexibilização muito grande, que ainda é sedimentado o entendimento que ela tem que acontecer daquela forma, se não acontecer é visto inclusive de existência, autoriza inclusive peça do último concurso, segunda fase de defensoria, querela nulitatis, desconstituição de coisa julgada depois do trânsito em julgado. Foi tenso. Querela nulitatis combinada com petição de herança foi a peça. Foi triste, gente. Foi triste. Mas foi.
Porque ela anula o trânsito julgado depois. Isso. Prazo de rescisória já foi. Faz 10 anos que tem uma sentença, só que não teve citação, por exemplo. O processo é inexistente. Por exemplo, também, se foi julgado por juiz que não é juiz, por pessoa que não é juiz. Sei lá, juiz de futebol, juiz de paz, julgou. Ou descobriu que tinha um impostor lá, um cidadão que se passou pelo juiz. Vício de inexistência. Tem uma crítica lá, esse é um conceito clássico. O DJ critica muito essa ideia de inexistência, porque processo existiu no mundo fático. O que não acontece é que ele é inválido por mim absoluto, mas a doutrina fala em vícios de existência e vícios de acordo com pressupostos de existência e pressupostos de validade. Esses seriam pressupostos de existência. A citação é um deles. Se não tem citação, não valeu. A querela é um instrumento, um tipo de ação criada pela doutrina, não tem previsão legal, que permite atacar esse tipo de processo. Querela nullitatis. Conceito é mudança de paradigma aqui. Artigo 238. O CPC de 73 falava que a citação era o ato que se chamava o réu para vir se defender. Olha só, treta, né? Conflito, briga. Olha como mudou. Paradigma do novo CPC é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Não necessariamente ele vai vir brigar. A gente tem que mudar esses paradigmas, né? Isso é muito comum você ver propagandas de cursos de direito das pessoas assim, né? Bravas, brigando. O litígio, parece que o direito é a base do litígio, enquanto, na verdade, o litígio é o fim não buscado, né? É o contrário. Então, é uma tentativa aqui singela de mudar o paradigma. Validade. Validade, a citação é indispensável para a validade do processo. É exatamente isso que a gente está falando, artigo 239. Exceto nos casos de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar. Mas é claro, também, né? Mas e se o réu comparecer? Chegou bonitinho lá, não teve citação. Está correndo sem citação, o réu comparece. Oi? Supre a invalidade. O comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação. E desde quando vai fluir o prazo? Os prazos que ele tinha? Já correu, perdeu? Não, do momento que ele foi citado. Do momento em que ele considera por citado, que é o comparecimento. A partir daí, começa a correr, a partir dessa data, o prazo para contestação ou embargo de execução. Certo? Efeitos, aquela clássica, né? Esse é um dos clássicos do direito. Artigo 240. Efeitos da citação válida. Efeitos da citação válida. As questões vão vir aqui, ó, na citação válida. Porque o resto, ainda que ordenada por juízo incompetente. Incompetente. Ainda que. Então, mesmo que ordenado por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui o devedor em mora. Certo? Se o juiz for absolutamente incompetente, não tem. De acordo com o artigo da lei, difícil pensar, né? Olha só, teve um caso recente aqui. Teve um caso recente aqui em São Paulo, lá, do caso da greve, que ajuizaram a ação coletiva passiva lá contra a greve na justiça comum. E é competência súmula vinculante, enfim, é absoluta certeza que é da justiça do trabalho. Só que o juiz da estadual deferiu a tutela de urgência. Deferiu a tutela de urgência e depois encaminhou os autos para a justiça do trabalho. Olha só. Então, assim, é complicado isso aí, né?
Juízo absolutamente competente, você vai lá na justiça militar, vai considerar válida? Mais complexa a questão. A regra aqui não distingue se relativamente ou absolutamente competente, mas para um teste eu teria que falar que sim, mas aprofundando, eu já tenderia a problematizar falando que não. Aí também é muita coisa. A ideia do juiz poder exercer jurisdição, né, independente ali nos casos de urgência, independente da competência, é quando a dúvida é razoável, quando a questão urgente cai no colo dele, sabe? Mas a gente está em São Paulo, a gente está Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do Estado ajuizando a ação, sabe? Não acredito que tinha tanta dúvida razoável, mas não sei, né? Talvez havia, tal, não sei. E tem mais um efeito, mas não é da citação válida. Agora é diferente. O despacho que ordena a citação, olha só, o despacho que ordena a citação é diferente. É o cítice. Interrompe a prescrição. De novo, ainda que por juízo incompetente. E retroage a data da propositura da ação. Tinha até um debate jurisprudencial antigo. A data da propositura da ação. A data da propositura. O dia da distribuição. Por quê? Está chegando a sua prescrição. Vai prescrever amanhã. Distribui hoje. Até o juiz dar o cítice. Até não sei o quê. 3 meses. 3 meses é muito, mas sei lá, umas semaninhas vai. Tranquilo. Prescreveu? Não. Por quê? Porque retroage a data da propositura. Isso era jurisprudência incorporada. Era pacífico já e tal, mas falava que desde que a parte tivesse promovido os atos que lhe eram cabíveis para que a citação ocorresse, retroagiria a data da propositura, da distribuição. O dia da distribuição é o que vale para questões de prescrição. Você tem que olhar lá o dia que foi distribuído. Regra geral da citação. Ela é pessoal. Pode ser em qualquer lugar. E por correio. Como que é citado a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios? Quem recebe? Michel Temer, Alckmin, Dória, recebem todas as citações. Quem recebe? Tá no código, gente. Será realizado perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. As procuradorias recebem as citações. Militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Uma regrinha também que só serve para cair em prova, né? Regrinha também, não se fará citação. Culto religioso, durante culto religioso, cônjuge, companheiro ou qualquer parentesco do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta, na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então, parentes próximos do morto até segundo grau, no dia e até 7 dias seguintes. Não pode citar. Artigo 244. Noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, ressaca da festa, lua de mel, não pode citar. Doente enquanto grave o seu estado, não pode citar. Não pode citar. Ponto. Também não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Nesse caso,
vai para quem? Curador. Questãozinha de prova. Artigo 246. Quais são as modalidades de citação? Oficial de Justiça, Correio. Só não vou dar errado porque vocês estão falando a mais. Vocês estão falando a mais e a mais não pode também dar erro. Mas se a prova colocar lá uma que vocês falaram e vocês marcarem, vocês vão errar. É que a por hora certa não é. Exatamente. Todo mundo cai nessa. Hora certa é citação de qual modalidade? Oficial de Justiça. Então é Correio, Oficial de Justiça, comparecimento em cartório, aquela lá do balcão, que nunca vai acontecer. Pelo menos eu nunca ouvi falar. Edital e a eletrônica. Eu lembrei do número, né? Que são 5. Hora certa tá aqui, ó. Beleza? Deu pra ver? Artigo 246. Detalhezinho. Ação de uso capião, que a gente falou agora mesmo. Qual que é uma característica da ação de uso capião? Tem que citar todos os confrontantes. E se for condomínio edilício? E se for unidade autônoma de prédio em condomínio? De prédio em condomínio, nem fala de condomínio edilício. Essa citação dos confrontantes é dispensada. Está na parte da citação. Ótima para cair também. Vai pegar. Se não parou para ler esse aí, você vai colocar. Todo mundo lembra dos confrontantes. É isso. É diferente. Tá de lateral. Não tem como Se for unidade autônoma de prédio em condomínio, dispensa-se a citação dos confrontantes. No caso de uso capião de imóvel. Os confinantes, né? Hã? É algum parágrafo do 246 também. A regra geral. Qual que é a regra geral? É a primeira. A regra é citação por correio. A regra do código. Certo? Quando não pode ser a citação por correio? Isso eu já vi em prova também. Tá lá no 247. Estado, ações de Estado, incapaz, pessoa jurídica de direito público, essa é bem óbvia, quando for localidade não atendida por correio. Né? Ou quando, o que acontece muito, o autor justificadamente requer de outra forma. Também jurisprudência aqui, citação da pessoa jurídica. Como é que acontece? Tinha jurisprudência sobre quem vai receber, se tem que ter poderes no contrato social, ou se é o funcionário lá da portaria que recebe. Isso dava confusão. Tinha até STJ falando que tinha que ser o sócio administrador com poderes para receber. O que o código fez? Acabou com a brincadeira. É o seguinte... É válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda a funcionária responsável pelo recebimento de correspondência. Acabou. Entendeu? Qualquer um pode receber lá, funcionário recebeu, acabou. É a mesma coisa do prédio. Também está lá no condomínios edilícios, loteamentos e tal. Todo lugar que tem controle de acesso. Também tinha discussão se o porteiro podia receber. Gente, se fosse assim, quem mora em prédio nunca ia ser citado, empresa nunca ia ser citado. O que acontece? Está no código também agora. É válida a entrega do mandado ao funcionário da portaria. Pronto, acabou. Beleza? Citação por oficial de justiça. Detalhe, já vi isso em prova também. Antes, na carta é obrigatório constar os requisitos do artigo 250.
Tem lá o nome das partes, o teor, tudo, tem um monte de requisito. 250. Isso no processo, o código fala, no processo de conhecimento é obrigatório constar os requisitos do artigo 250 na carta de citação. Isso eu já vi. Eu lembro até que eu errei a questão, que eu fiquei puto. Eu falei, nossa, porque se não tivesse esses requisitos lá na carta, a carta foi errada, tal, sem os requisitos, ela não vale a citação. A citação é formal, ela é solene, ela tem que cumprir. Oficial de justiça, nas hipóteses previstas em lei ou se frustrada a citação por correio. Aí vai para o oficial de justiça. Falamos já, hora certa, ela é uma modalidade ficta, mas não é uma modalidade autônoma. É um modo de se efetivar a citação por oficial de justiça. Precisa de autorização judicial? Do oficial de justiça? Não. O oficial de justiça precisa de... Como é que funciona? Como é que rola? Ele tem que 3 vezes, né? Se ele perceber. Exato. Ele vai por 2 vezes procurando, citando. Aí não encontra. Se ele suspeitar que está havendo ocultação, ele intima qualquer pessoa da família ou vizinho no dia útil imediato, quando ele volta para efetuar, num horário que ele marca também. Ele primeiro vai lá, entrega, fala, vou voltar aqui amanhã para citar. Marca uma hora certa. Volta no dia útil imediato e entrega. Independente de autorização judicial. Ah, tá lá, você viu que o oficial de justiça... Às vezes o oficial de justiça não faz, certifica. Ah, não encontrei. Foi uma vez encontrou, foi 2 vezes não encontrou. E ele não faz a citação por hora certa. O que você tem que fazer? Pedir para o juiz para deferir a citação? Não, você tem que falar que está pedindo para o oficial de justiça fazer. O juiz nem não tem que mandar isso. Ele até pode mandar o oficial de justiça cumprir e tal, mas o oficial de justiça tem que fazer por conta própria. É função dele. Entendeu? Geralmente tem parte que não gosta também, né? Porque fala que depois, quando o réu aparecer, ele vai pedir para anular o processo porque não foi estado de Se o oficial de justiça não certificar direitinho que ele cumpriu o requisito, a citação é formal e solene. De novo, se o oficial de justiça... É pública, né, oficial? Acho que não vai. Então, mas ele tem que certificar. Se o negócio for no atropelo, muitas vezes edital e hora certa vai no atropelo. Entendeu? E aí, se não tiver certinho lá no processo, que ele certificou que foi 1, certificou que foi 2 e tá bonitinho, anula mesmo. Já vi. Não é muito incomum. Tanto edital quanto hora certa. Edital, modalidade autônoma. Teve uma mudança. Bom, antes, quando que acontece por edital? Quando o réu Tá em Lins. Não sabia. Quando desconhecido ou incerto citando. Ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontraram citando. E nos casos previstos em lei. Requisitos. Requisitos da citação. Gente, artigo 257. Não vou ler todos os requisitos aqui também, acho bobagem já. Uma questão interessante, houve mudança. A publicação dos editais agora, a regra é na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ. Não é mais nos jornais de grande circulação, a regra, certo? O juiz, entretanto, poderá determinar a publicação de edital em jornal de ampla circulação, considerando as peculiaridades da comarca da seção judiciária, certo? Não era assim, era só falava de jornais e tal. No site do tribunal e no site do CNJ, num local específico para isso. Facilitou. Você paga? Não sei te dizer, mas muito provável. Deve ser. Bem provável. Quando eu fazia em jornal de identificação era bem caro, né? Mas É caro. Ó, 259.
Independente do caso, serão publicados editais. Aí publica edital mesmo, edital que afixa no juízo lá. Uso capião. Nossa, não sei. Recuperação ou substituição de título ao portador. Isso deve estar desde as ordenações filipinas aqui, né? Título ao portador. Coisa de filme, né? Em qualquer ação em que seja necessária por determinação legal, provocação a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Em qualquer ação em que seja necessária por determinação legal a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Rapidamente, edital, citação para edital, vai por aí. Modalidade, não é mais no jornal, é internet. Pode determinar, o juiz pode determinar o jornal. E tem essas editais obrigatórios aí. Depois da citação, tem uma parte do CPC que fala das cartas. Cartas rogatórias, cartas precatórias, cartas de ordem. Tem uma coisa interessante aqui que eu acho que dá para destacar para vocês. Caráter itinerante das cartas. Mandou uma carta precatória. O juiz do deprecado percebe que tem que citar, mas o oficial de justiça certificou que ele está em outra terceira comarca. Manda de volta para o juiz do deprecante ou já depreca para a terceira? A carta é itinerante. Já vai direto. Resolve. Porque acontecia isso. Volta. Cada ida e volta é 3 meses, 6 meses. Só mudando, né? Aí o cidadão vai mudando de lugar. Itinerante. 262. Eu acho que seria isso para destacar das cartas. O resto não enxerguei muita coisa lá para pensar em prova aí. Intimação versus notificação. Quem sabe? Valendo um chocolate Laca branco. O quê? Qual a diferença de intimação e de notificação? Notificação, notificação. Mas tipo, Intimação Intimação dos requerimento, atos do né? processo, não é isso? Só que você tem que fazer um ato, e o outro é só pra ter ciência. Despacho. Não? Nenhuma. Ó, a intimação vocês sabem quando que ela acontece. Se é intimado da sentença, se é intimado da decisão, se é intimado de tudo que já aconteceu. Se é intimado da decisão que já aconteceu, que marcou até uma audiência futura. Mas a intimação é de um ato já consumado, um ato que já aconteceu. A notificação é de ato futuro. Notifica por um ato que vai acontecer. Diferença bestinha aí, mas... Ó, 269. Ação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Já houve. Uma novidadezinha aqui também. Isso aqui também é igual o negócio das convenções lá. Extensão, como e tal, não sei. Tá no código seguinte: é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. O que é isso? É o advogado mesmo intimar? Ou é ele pegar o ofício do juiz, levar, fazer as vezes do oficial de justiça quando a intimação é por meio do oficial de justiça? Me parece que é mais a segunda opção. Mas apareceu na prova, é possível essa coisa que a gente não sabe como vai ser? É possível. Sabe aquela coisa lá americana do filme, que ele leva um carinha de bike lá, leva... Você está intimado! O advogado entrega, não é ninguém, não é... essas coisas aí. A gente está julgando o processo.
De novo, a mesma coisa, intimação da União dos Estados e do município. Lá no escritório da advocacia pública que representa, procuradorias. A regra das intimações. Qual é a regra das intimações? Por onde vai a regra? Qual? Meio eletrônico, que já funciona há muito tempo e tal. Essa é a regra. Novidade. Não existia isso. Para evitar aquela loucura que escritórios grandes, contenciosos de massa acontecia. Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade de advogados. Bem melhor, sabe? Aquela loucura. Nossa, a gente falou outro dia aqui. A gente fica o resto da vida recebendo. Recebo até hoje. Sob pena de nulidade, é indispensável que constem os nomes das partes e seus advogados, com respectivo número e inscrição, nome certinho lá na intimação. Sob pena de nulidade, hein, gente? Lobby da OAB aqui. Jurisprudência do STJ incorporada. Sabe aquele finalzinho? Requer que a intimação saia no final do fulano, sob pena de nulidade? Agora está no código, antes era STJ. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome de advogados indicados, o seu desatendimento implicará em nulidade. Gente, é isso. Intimações. Passando bem rapidamente. Detalhes, letrinha da lei. Nulidades. Nulidades. Gente, nossa, daria para ficar um semestre aqui em nulidades. Eu fiquei doido pensando em o que eu vou falar de nulidades no final da aula, às 10h30. Eu vou falar algumas coisas que estão na lei, mas algumas ideias também. Primeira ideia. Não vou falar em francês. Não vou falar em francês. Não vou passar vergonha. Minha professora de francês vai ficar brava, mas eu não vou falar. Não há nulidade sem prejuízo. Certo? Não há nulidade sem prejuízo. É uma ideia geral, um caminho aqui. Sempre vai ter que pensar nisso. Certo? Mesmo que se presuma o prejuízo em determinadas situações, que pode acontecer. Mas, por exemplo, falta de citação. Presumido prejuízo. Você não tem que ficar provando prejuízo. Tem prejuízo. Entendeu? Quem deu causa à nulidade pode alegar a nulidade? Artigo 276. Não. Quem deu causa não pode alegar. Certo? Mesma coisa do prejuízo, mesma coisa lá da instrumentalidade, mesma coisa aí que a gente tem falado. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerar válido o ato se realizado de outro modo alcançar finalidade. Mesma ideia. É o exemplo do réu comparecendo quando a citação não ocorreu ou a citação era nula, ele comparece. Atingiu a finalidade? Sim. Vai dar nulidade do... Não precisa, gente. Nulidade de algibeira. Já ouviram falar dessa expressão? É guardar a nulidade no bolso para usar numa hora que você quiser. Pode? Não. Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Não se aplica aqui aquelas que o juiz pode decretar de ofício, né? Ou se a parte não sabia provar impedimento e tal. Vem a nulidade da participação do MP
E agora, por último, a nulidade da... Não, ainda tem valor da causa. Calma aí, gente, tá acabando. A nulidade das questões consequenciais. A regra é: nulidade de um ato provoca por encadeamento, efeito dominó na nulidade dos outros, exceto se esses atos forem independentes, os atos consecutivos, posteriores, certo? Anulado o ato, consideram-se nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Tipo aquela teoria dos frutos da árvore envenenada e teoria mitigada dos frutos lá no processo penal. Lembram? Não. Tipo isso, é a mesma ideia. Tinta diluída, serenidade. Tem a ver. Isso, tem a ver com isso aí, exatamente. Tinha uma questão aqui da Defensoria da Bahia, mas um pouquinho de valor da causa, vai? Só pra gente acabar. E é isso aí. Toda causa será atribuída o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico aferível, desculpa. O valor da causa tem que constar da petição inicial e da reconvenção. E qual o valor que é? Tá lá no 292, as regras, certinho. São 8 regras aqui, mais 2 especificações. Soma das prestações, das 12 prestações na ação de alimentos. Cobrança de dívida é a soma monetária corrigida soma de toda a dívida, com correção e juros. O juiz pode corrigir de ofício. E não mais existe o incidente, que era de impugnação ao valor da causa. Agora ele acontece nos próprios autos, na contestação. A parte alega, ou o juiz corrige de ofício e manda recolher as custas, ou a parte alega, o juiz abre o contraditório e decide. Tudo num bolo só. Não existe mais incidente de impugnação ao valor da causa. Em autos apartados, não existe. Não. Gente, por hoje e por esse ano, Como assim? a minha participação aqui, por esse ano, estamos pensando aí, já programando para o ano que vem. E eu queria deixar aqui uma mensagem rápida para vocês, de agradecimento. Foi minha primeira experiência aqui em sala de aula, assim, na frente de vocês e para o pessoal que está gravado. Eu espero, assim, que eu tenha conseguido passar para vocês alguma coisa, assim, alguma ideia aí de direito, de lei, de como fazer para ajudar. Eu sei que às vezes alguma coisa aí saiu errado. Eu de vira e mexe chegava em casa e pensava, vixe, acho que eu falei uma besteira. Desculpa aí pelos erros. Eu acho que eu até consegui passar alguma coisa, mas a minha sensação todos os dias que eu saía daqui, e eu fico até arrepiado falando isso, é que tudo, as pequenas histórias assim que eu fui conhecendo de vocês em tão pouco tempo, foi pra mim um aprendizado muito maior. Parece balela tal, mas não é. É muito verdadeiro. A energia que eu recebo de estando aqui é gigantesca. Eu olho assim para vocês, eu vejo um esforço, uma vitória, um negócio muito grande assim. Vocês já são vitoriosos, assim, muito de estar aqui. Isso é fantástico. Eu sei que a condição não é fácil, que é difícil, o concurso é foda, todo mundo trabalha o dia inteiro, tá aqui, família tá em casa, filho nascendo, filho em casa, trabalho, tendo que pagar a conta.
E não vivi isso. Eu, nossa, tive todas as facilidades e ainda assim foi difícil. Imagino como é pra vocês aí que estão na batalha, trabalhando e tal. Eu não tenho nem o que falar, assim. Aprendi muito, recebi muito. Vou chorar. Assim, eu queria falar assim pra vocês acreditarem mesmo, assim, vocês terem fé. Vai dar certo, uma hora dá certo, a vida vai andando, arrisca. Eu contei no primeiro dia, o único concurso que eu passei, eu nem ia prestar, eu nem ia fazer, e passei, aconteceu. Por quê? Por sorte não, porque eu estudei, me preparei muito, mas se preparem, arrisquem, deem tudo de vocês, se organizem, sejam justos com vocês mesmos, assim. Mas sejam bondosos também, porque a vida é foda, gente. Ache um equilíbrio aí no meio do caminho, vai organizando tudo. Não esquece de atividade física, não esquece da família, não esquece do amor, não esquece da diversão. Não esquece aí quem gosta de uma parte espiritual também, uma meditação, isso é muito importante, tá bem, tá com os pés no chão, o concurso é dolorido nessa parte também. Não esquece de nada disso. Hoje, às vezes, existe um sonho, amanhã o sonho muda e tal, mas vai em busca do sonho, né? Tem lá vai com, como é que é? Com fé, não costuma falhar. Vai com fé, vai com força que dá certo. E uma última coisa, que é muito o que tem aqui pra mim. Eu quando vim a primeira vez, eu falei, puta, um monte de coisa assim também, né? Nossa, que eu fui me enfiar, né? Tem que estudar pra fazer, tenho todo um preparo, puta responsabilidade, um medo, uma coisa. Parecia o dia que eu ia pra prova, né? Nossa, aquele frio na barriga. Mas eu percebi, e por isso que eu voltei, até eu estava bem resistente no começo e tal, aqui pra mim foi um momento bem feliz, assim. E eu acho que aqui a gente tem que buscar na vida isso, momentos felizes no caminho também, porque o dia da aprovação vai ser do caralho, vai ser animal, só que tem que ser feliz aqui também. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Como tem comigo, ano que vem vou participar de novo, espero conseguir participar, e telefone, redes sociais, e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem, bater papo, trocar ideia, processo civil, essa coisa legal. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado.